primeira pergunta que a gente tem que responder é o seguinte: qual a diferença entre processo e operação produtiva? Tem diferença? Qual a diferença? Como é que a gente faz isso, certo? Eu acho que para a gente poder entender melhor o que é processo e operação, uma tradução que a gente pode fazer é entender que processo é o percurso, o caminho que um material ele vai seguir ao longo de um sistema produtivo, certo? E operação, o que é a operação? Operação é o trabalho que está sendo executado em cima desse material. Então, eu tenho dois elementos importantes. Uma coisa é o processo, o caminho seguido pelo produto, pelo material, e eu tenho a operação, o momento onde este produto ou material ele é transformado, certo? E aí a gente tem que interpretar que esse material, por exemplo, ele pode ser em serviço, ele pode ser em informação, pode ser qualquer outro elemento. Por isso que a gente está falando em material. Sendo assim, eu posso fazer um mapeamento de processo, ok? Esse mapeamento de processo, basicamente, ele vai me ilustrar o que? O relacionamento entre as atividades. Esse mapeamento de processo, ele vai me permitir enxergar aí os diferentes tipos de atividades que eu tenho ao longo, né, de um sistema produtivo. Esse mapeamento de processo, ele também vai me mostrar o fluxo, literalmente o fluxo, o caminho percorrido pelos materiais, produtos, informações, pessoas dentro do meu sistema produtivo. Por que é importante, então, a gente fazer um mapeamento de processo? Não só para entender, certo? O processo em si, mas com o mapeamento eu posso replicar ele, o entendimento dele para outras pessoas, certo? E fazendo esse mapeamento também, eu vou conseguir, de maneira mais fácil, identificar oportunidades de melhoria, mudanças. Nesse sentido, para mim fazer um mapeamento de processo, eu vou identificar, eu vou ter que fazer uso de algumas simbologias e identificar alguns elementos característicos de um processo, de uma forma universal. Que elementos pertencem a um processo de forma geral? Lá no processo, quando a gente for mapear, a gente pode encontrar operação, a gente pode encontrar inspeção, a gente pode encontrar espera, a gente pode encontrar transporte, a gente pode encontrar armazenamento. Na visão clássica da administração, esses são 5 elementos que aparecem de forma rotineira dentro de processos. Então, quando a gente for fazer esse mapeamento, a gente vai ter que fazer esse desenho do que eu tenho no processo que eu estou investigando, ok? Em linhas gerais, por que é interessante eu discriminar os diferentes elementos dentro do processo? Por quê? Porque alguns desses elementos, de certa forma, agregam valor ao negócio, ao produto, e outros elementos não agregam valor ao processo ou ao produto em si, ao negócio, certo? A lista de elementos, quando a gente mapeia um processo que potencialmente não agregam valor, é muito maior do que aqueles elementos que agregam valor. Em resumo, o único elemento que agrega valor, em linhas gerais, a um processo é a operação. Quando a gente fala agregar valor, significa o seguinte, que são as atividades que o cliente final reconhece como válida, certo? E lógico, se ele reconhece isso como válido, ele quer pagar só por isso que é válido. Lógico que ao longo de um processo eu posso encontrar situações combinadas, situações onde eu tenho operação e inspeção simultaneamente, onde eu tenho operação e transporte simultaneamente, ok? Isso também é importante, principalmente porque envolve a questão operação. Se a gente olhar agora para o sistema teórico de produção, na essência, o que defende o sistema teórico de produção? Ele defende que a gente elimine, identifique e elimine perda, certo? Para quê? Para buscar a redução de custos no sistema produtivo. A essência do sistema Toyota é essa.
Quando a gente fala de perdas, então, dentro da temática do sistema atual de produção, essas perdas estão diretamente relacionadas com o quê? Com as atividades que geram custo e que não adicionam valor. Em linhas gerais, é o que a gente veio comentando antes das atividades que não agregam valor. Então, se busca a redução das perdas, né? E aí, na visão baseada em Xingu, em ONU, essas perdas, tá? Elas foram ampliadas, dando uma visão de que são perdas relacionadas não simplesmente só com matérias-primas e materiais ou componentes, e sim com a ineficiência do sistema produtivo. Então, qual é a lógica que está por trás, né? Eliminação de perdas, redução de custos, para quê? Para aumentar o lucro. Então, a gente está falando aí do princípio do não custo, e a gente está batendo na eliminação de perdas das atividades que não agregam valor. Se a gente pensar rapidamente, vocês refletissem agora, rapidamente, sobre os sistemas de produção onde vocês estão inseridos, ou aqueles que vocês conhecem, não é difícil imaginar que existam perdas, ok? Não é difícil a gente imaginar isso. O que aconteceu? A proposta conceitual do sistema teórico de produção foi apresentar, já mapear para nós potenciais perdas, ok? Que são as famosas 7 perdas. Então, a partir das 7 perdas, a gente consegue ter uma efetividade melhor para reduzir aí os desperdícios e aumentar a nossa condição de atendimento. Se a gente observar essas 7 perdas de uma maneira mais específica, a gente vai ver que elas têm relação diretamente com questões de operação e com questões de processo. Seguindo agora, o que a gente tem que continuar se questionando? Pô, mas afinal, processo e operação são as mesmas coisas? Nesse sentido aí, o que apresenta aí a ideia de Xingu, a ideia de ONU? Que a gente tem o chamado mecanismo da função produção como elemento-chave, como ferramental para se fazer a observação dos sistemas produtivos. Então, Xingu e ONU propuseram o seguinte: um sistema produtivo ele deve ser visto pelo olhar, pela ótica da função processo e pelo olhar e pela ótica da função operação. Quando a gente fala da função processo, significa que eu estou observando o objeto de trabalho. É como se eu estivesse olhando de cima uma planta operando, e quando eu observo o objeto de trabalho, a dinâmica dele dentro do sistema produtivo, eu estou utilizando a ótica da função processo. Quando, neste mesmo ângulo, desse mesmo ângulo, observando de cima, imagina a gente observando de cima uma operação, uma planta em operação, certo? Aonde o meu foco é o sujeito do trabalho, aquele que transforma a minha matéria-prima em produto, quando eu foco nele, eu estou utilizando a ótica da função operação. Então, eu posso observar um mesmo ambiente de trabalho, vamos dizer assim, através de duas lógicas, a função processo e a função operação. E para mim propor alguma melhoria, como é o caso de projetos de layout, eu tenho que observar, ou eu posso observar, tanto via a ótica do fluxo do produto, como via a ótica do fluxo de trabalho, ok? Mas eu não só tenho que observar, eu vou ter que analisar de forma separada esses dois elementos, a função, aqui os elementos que pertencem à função processo e os elementos que pertencem à função operação. Então, via o mecanismo da função produção, a partir de agora, nosso sistema produtivo ele pode ser visto como uma rede de processos e operações. De um lado aqui, de um ângulo, eu posso ver a função processo. Com outro viés, eu posso ver a função operação. O que diz as boas práticas?
as grandes melhorias se dão quando a gente observa o sistema produtivo pela ótica da função processo. Nesse sentido, galera, é que a gente entra no mapeamento de processo. Quando a gente utiliza a função processo, via os ensinamentos do sistema Toyota de produção, são ampliados os possíveis elementos, certo? Então, há um nível maior de separação do que aquele apresentado na visão clássica da administração. Da mesma forma, os elementos do processo, então, estão relacionados com processamento, com inspeção, com transporte, mas eu posso ter espera do processo, eu posso ter espera do lote, eu posso ter estoque de produto, eu posso ter estoque de matéria-prima, ok? Da mesma forma, pela visão do sistema Toyota de produção, da mesma forma, eu vou ter atividades que agregam valor e atividades que não agregam valor, ok? Focando sempre nas atividades que agregam valor, o que eu tenho? Na verdade, o meu único elemento é o elemento processamento. É nele que a gente deveria focar, é nele, de forma ideal, é o que a gente chama da fábrica de bolinhas. Eu deveria fazer um mapeamento de processo de forma ideal, onde só iriam aparecer bolinhas, ok? Então, quando eu fizer o meu mapeamento, quanto menos bolinhas eu tiver, pior é, de certa forma, a imagem do meu processo. Mas, por que identificar esses elementos? Porque eu vou ter que tratar esses elementos. E sim, ok, tem uma série de técnicas para fazer esses tratamentos, para fazer o tratamento desses elementos que eu identificar no meu sistema produtivo. E aí, o que aponta as boas práticas, tá? Se tivesse uma sequência lógica de atuação, segundo essa sequência lógica, o primeiro elemento que a gente deveria atacar para fazer um processo, uma atividade de melhoria no meu sistema produtivo, seriam os transportes. Então, os elementos de transporte, perda por transporte, deveria ser a primeira a ser eliminada, ok? E quando a gente fala que tem que eliminar o elemento transporte, significa que a gente está trabalhando em layout. Então, numa prioridade, dentro de um fluxo de melhorias, a primeira atuação, as boas práticas indicam atuar em layout, certo? A partir de um bom layout, aí sim eu posso trabalhar em sincronização, ou seja, os resultados a nível de sincronização vão ser melhores. A partir de um bom layout, eu posso observar se realmente ou quanto que eu tenho que trabalhar em troca rápida de ferramenta e assim sucessivamente. Então, aponta-se aqui como forma de prioridade mudança de layout.